emprego! Tiraram o emprego dele! Tiraram o emprego! Emprego! E se eu te dissesse que um dos episódios mais famosos de South Park, na verdade, não é sobre viagem no tempo? À primeira vista, Go Backs parece ser só mais um daqueles em que South Park pega uma ideia completamente absurda e leva até as últimas consequências. Até porque estamos falando de pessoas que voltam do ano 3045 para conseguir emprego no presente. Realmente, parece uma história sobre viagem no tempo. Mas 5 minutos depois, você percebe que, na verdade, tudo gira em torno de imigração. E eu acho que esse é um daqueles episódios que mudam bastante, dependendo da idade em que você assiste. Quando eu vi pela primeira vez, a graça estava justamente nos caipiras berrando o tempo inteiro: tiraram meu emprego. Hoje, o que mais me diverte é perceber que praticamente todo mundo aqui vira alvo da piada em algum momento. Os trabalhadores, os políticos, a televisão, os discursos prontos. Ninguém escapa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo. Porque, por trás de um dos memes mais famosos de South Park, existe uma crítica que continua surpreendentemente atual. E ela começa da forma mais improvável possível. O episódio começa e a gente tá diante de uma rodovia deserta durante a noite. O vento tá soprando, uma placa começa a tremer, relâmpagos surgem do nada. Daí, de repente, um portal se abre do lado da estrada. Logo vemos um homem estranho atravessar esse portal, olhar ao redor sem entender onde está e tentar atravessar a pista. Só que, em vez de fazer algo surpreendente, ele só acaba sendo atropelado por um carro. Então corta pra manhã seguinte, e os meninos estão tentando ganhar algum dinheiro limpando neve das calçadas. Só que o Cartman, sendo Cartman, resolve negociar o serviço por $8.000. A dona da casa, obviamente, recusa e oferece $10. Mas o Cartman faz um show e eles acabam fechando o negócio por $15. Senhora, desse jeito a senhora quebra minhas pernas! $10 é muito pouco, senhora! Então que tal $15? Fechado! O problema é que, depois da negociação, o Cartman simplesmente senta na escada da casa e fica conversando no celular, enquanto os outros fazem todo o trabalho. Kyle até tenta manter a paciência por alguns segundos, mas logo perde ela completamente. Ele manda o Cartman largar o telefone e começar a ajudar, que responde dizendo que a sua função era negociar e já tinha feito a parte dele. A discussão então cresce e o episódio corta pra cena seguinte, onde o Cartman já aparece com o nariz ensanguentado. Nem precisa mostrar o que aconteceu. A série confia tanto na personalidade dos dois que ela simplesmente pula a briga, porque a gente já consegue imaginar exatamente como terminou. E enquanto esperam um pano e curativos dentro da casa, a televisão muda o rumo da história. Um plantão da CNN revela que aquele homem encontrado na rodovia não é um alienígena, nem um experimento militar. Ele é, na verdade, um ser humano vindo do ano 3045, internado justamente por causa do atropelamento que vimos anteriormente. E aí vem a grande virada do episódio. O motivo da viagem não é impedir uma guerra, curar o câncer ou alterar a história da humanidade. Ele voltou ao passado simplesmente para procurar emprego. Segundo a reportagem, o futuro tá tão superpovoado que simplesmente não existem vagas de trabalho suficientes. A ideia do viajante é conseguir um emprego no presente, colocar todo o dinheiro em uma poupança rendendo juros e deixar esse investimento crescer até o ano de 3045. Até lá, a quantia teria se transformado em bilhões de dólares. O detalhe é que, no futuro, esses bilhões valeriam apenas algumas centenas de dólares por causa da inflação e da economia daquela época, mas que, ainda assim, seria dinheiro suficiente para sustentar a sua família. Logo depois, ainda aparece um especialista explicando as regras da viagem no tempo, fazendo uma sequência de referências muito boas. Ele diz que aquele portal segue as regras de O Exterminador do Futuro, ou seja, é uma viagem só de ida. Em seguida, comenta também que isso é diferente das regras de Volta para o Futuro, onde é possível ir e voltar livremente. E ainda tira sarro de Cavaleiro do Tempo, definindo as regras desse filme simplesmente como bobas. As regras do Exterminador do Futuro, ou seja, só servem para vir e não para voltar. Isso em contraste com as regras de Volta para o Futuro, onde é possível ir e voltar, e as regras de Cavaleiro do Tempo, que são bobas. Nesse primeiro momento, tudo ainda parece uma grande curiosidade científica. Stan, inclusive, fica fascinado. Só que South Park não deixa essa sensação durar muito. Na mesma noite, outro viajante atravessa o portal, depois outro, e de repente, eles não estão mais vindo sozinhos. Começam a chegar famílias inteiras. E aquilo que parecia um acontecimento histórico, rapidamente vira um fluxo constante de imigrantes. E é aqui que a sátira do episódio realmente começa. No dia seguinte, os meninos voltam para oferecer o serviço de limpar neve, achando que seria apenas mais um dia de trabalho. Só que a resposta da moradora muda todo o rumo da história. Ela diz que já contratou outra pessoa, um dos recém-chegados do futuro. E não porque ele fazia um serviço melhor, simplesmente porque ela aceitou fazer tudo por 25 centavos. É uma diferença tão absurda que nem os próprios meninos conseguem competir. Kyle comenta que esse valor nem vale o esforço, e Stan fala pra eles irem na próxima casa. Só que a câmera se afasta e mostra vários trabalhadores do futuro limpando as calçadas de praticamente toda a rua.
da puta! Aqui, South Park estabelece o conflito principal do episódio. Quem oferece a mão de obra mais barata acaba sendo contratado. E isso vai além das crianças. As reportagens mostram os viajantes sendo contratados em todos os tipos de serviço, justamente porque aceitam receber muito menos do que qualquer morador da cidade aceitaria. E, por isso, os trabalhadores entram em pânico e decidem organizar uma grande reunião para discutir o que fazer diante daquela realidade. Mas antes mesmo de alguém apresentar uma solução, a conversa já é dominada pelo medo de perder espaço e seus empregos. E é aí que South Park faz uma escolha narrativa muito inteligente. Se Trey Parker e Matt Stone só colocassem imigrantes de um país específico, boa parte do público provavelmente reduziria a discussão à nacionalidade ou à política daquele momento. Mas ao transformar tudo em uma história de viagem do tempo, eles removem esse elemento da equação. Não importa de onde aquelas pessoas vieram, o foco deixa de ser a origem e passa a ser o impacto econômico que a chegada delas provoca. É uma metáfora que funciona até hoje. Dá pra pensar em terceirização, em empresas transferindo operações para lugares onde a mão de obra custa menos, ou até no crescimento do trabalho remoto internacional, onde alguém do outro lado do mundo aceita fazer o mesmo serviço por um valor muito menor. Independentemente da área, existe uma lógica que muitas empresas seguem. Se duas pessoas entregam um resultado parecido, o menor custo costuma levar vantagem. E é ainda durante essa reunião que nasce uma das frases mais famosas de toda a história de South Park: "Tiraram meu emprego". No começo, essa frase funciona como um resumo simples da preocupação dos moradores. Existe um problema percebido, existe um culpado, e existe um slogan fácil de repetir. Mas South Park usa justamente essa simplicidade para construir a sátira. À medida que a reunião avança, o bordão passa a dominar a conversa, e aos poucos, ninguém parece mais interessado em discutir o problema em si. Todos apenas repetem a mesma frase. Olha, essas pessoas do futuro vêm aparecer, oferecendo fazer o mesmo trabalho por quase nada, tirando o meu emprego. Depois de participar da reunião dos trabalhadores, Stan volta pra casa, convencido de que aquelas pessoas do futuro realmente estão tirando o emprego de todo mundo. Só que ele leva um choque assim que abre a porta, porque seus pais contrataram uma empregada vinda do futuro. Ele reclama imediatamente, chamando os viajantes de Go-Backs, que na dublagem brasileira virou Gosmentos. A adaptação ainda preserva o fato de que eles chegam cobertos por uma gosma, que é consequência da viagem do tempo. Só que, em inglês, esse nome também faz um trocadilho com expressões ofensivas usada contra imigrantes, especialmente a wetback, onde a palavra wet significa molhado, numa referência depreciativa aos imigrantes mexicanos que atravessavam um rio para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, desde o apelido, o episódio já deixa claro que o Stan tá usando um termo pejorativo para se referir àquelas pessoas, e a reação dos pais dele é instantânea. Eles ficam horrorizados. O Randy praticamente interrompe o filho para dar um sermão. Diz que aquelas pessoas vieram de um lugar superlotado, pobre e miserável, que estão apenas tentando construir uma vida melhor, e que julgá-las por isso é errado. E a Sharon completa dizendo que não está criando um filho tempista, uma brincadeira óbvia com a palavra racista, só que aplicada a pessoas do futuro. Vamos deixar nosso filho virar um tempista ignorante. Tempista? É um racista contra pessoas Que vem do futuro, certo? Não demora e o assunto vai parar em um debate na televisão. De um lado, tá o estereótipo do trabalhador conservador, irritado e incapaz de formular qualquer argumento, além do já famoso "tiraram meu emprego". Do outro, tá o hippie liberal babaca. E só esse nome já entrega qual é a intenção da série. Enquanto o caipira reduz toda a discussão a gritos e slogans, o hippie acusa os trabalhadores de intolerância. Lembra que os próprios americanos descendem de imigrantes e coloca toda a culpa nas grandes corporações e na sociedade. Só que, curiosamente, ele também ignora o temor de quem acabou de perder o emprego. E é aqui que muita gente interpreta a sátira de maneiras diferentes. Existe uma leitura bastante comum de que South Park tá dizendo que os dois lados do debate são igualmente ridículos. E eu até entendo porque tanta gente chega a essa conclusão, porque a série realmente exagera os dois extremos. Mas, pra mim, existe uma interpretação que conversa muito melhor com o restante do episódio. Não é que os dois lados estejam errados em tudo. O problema é que ambos passam o tempo inteiro discutindo sintomas, enquanto ninguém tenta entender a causa do que tá acontecendo. Os trabalhadores só enxergam quem aceitou o emprego. Os defensores só enxergam o preconceito contra os imigrantes. E ninguém para pra perguntar por que aquelas pessoas precisaram voltar 1000 anos no tempo pra procurar trabalho. À minha direita está um furioso caipira racista conservador. Obrigado por me chamar, Bill. E à minha esquerda está um hippie liberal babaca. Olá. A essa altura, a situação já saiu do controle. E, como sempre acontece em South Park, quanto mais séria a discussão fica, mais absurda passa a ser a solução encontrada pelos personagens. O primeiro sinal disso aparece na escola. O Sr. Garrison entra na sala avisando que, por determinação da direção, agora será obrigado a dar aula, tanto em português, quanto no idioma falado pelas pessoas do futuro. Então a aula vira um festival de grunhidos incompreensíveis, enquanto as crianças tentam repetir o som sem fazer ideia do que estão dizendo. E o Caio logo reclama, dizendo que, se os viajantes querem viver
naquela época, eles que deveriam aprender o idioma do presente. Só que, antes mesmo que a discussão continue, surge na porta o hippie liberal babaca. Ele interrompe a aula apenas para dizer que os imigrantes têm direito de preservar sua cultura e que ninguém pode dizer qual língua é superior, e vai embora logo em seguida. Obrigado, hippie liberal babaca. Pode crer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os trabalhadores continuam procurando respostas. Na nova reunião, eles chegam à conclusão de que, se o governo não vai impedir a chegada dos viajantes, eles próprios terão que resolver o problema. E a lógica deles é que, se os trabalhadores vêm do futuro, então basta impedir que o futuro exista. Mas antes da solução definitiva aparecer, um deles ainda sugere provocar mais aquecimento global para destruir o planeta no futuro. Só que, ironicamente, o próprio líder do grupo chama a ideia de ridícula. Diz que, mesmo se o aquecimento global realmente for real, uma mudança climática levaria milhões de anos e manda o sujeito estudar um livro de ciências antes de abrir a boca. Bem, eu só estava tentando ajudar. Por que você não ajuda você mesmo e vai estudar ciência e para de falar merda? Enquanto isso, os meninos vão até uma lanchonete pedir hambúrguer. Só que agora, praticamente todos os funcionários são viajantes do futuro. Sten tenta fazer um pedido simples, um cheeseburger e batata fritas, mas o caixa não entende, e o gerente também não. Eles insistem em oferecer um sanduíche diferente, enquanto Sten vai ficando cada vez mais irritado, até que ele explode, grita, xinga os viajantes e os chama novamente de gosmentos. E como se o universo estivesse esperando exatamente esse momento, Randy e Sharon entram no restaurante bem na hora, e ele acaba sendo pego no flagra. Stem Mush! Oh, não. Mas o episódio não perde tempo e retorna para a reunião dos trabalhadores. Depois de pensarem bastante, alguém levanta a mão e propõe uma solução. Se o futuro só existe porque as pessoas continuam tendo filhos, então basta fazer com que ninguém tenha filhos. E isso aconteceria com todo mundo se tornando gay. Os outros nem questionam, só aceitam a lógica e começam a tirar a roupa para colocar o plano em prática. Existe uma sequência inteira envolvendo isso que eu obviamente não posso mostrar aqui no vídeo, mas a imagem mental já é suficiente para entender o tamanho do absurdo. Só que reduzir essa cena a South Park fazendo piada me parece simplificar demais o que ela representa. Na minha leitura, essa é a conclusão inevitável de um raciocínio simplista. Eles pegaram um problema extremamente complexo e insistiram tanto em procurar uma solução única que terminaram aceitando a ideia mais absurda possível. E isso não tá tão distante do mundo real. Volta e meia, aparece alguém prometendo resolver questões enormes, economia, violência, educação, imigração, com uma única medida milagrosa. Como se problemas construídos ao longo de décadas pudessem desaparecer com uma solução mágica. South Park apenas leva esse tipo de pensamento até o limite do absurdo, e justamente por exagerar tanto, acaba mostrando quão frágil essa lógica realmente é. Vamos à parte da cidade para onde as pessoas do futuro se mudaram e transar um com o outro até elas desaparecerem. Vamos lá! Mas enquanto os trabalhadores colocam o plano em prática, a vida continua normalmente, até o Randy chegar ao trabalho, ou pelo menos tentar. Assim que ele entra no escritório, ele descobre que foi demitido. Seu chefe explica que encontrou um geólogo vindo do futuro, disposto a fazer exatamente o mesmo trabalho por muito menos dinheiro. E a reação do Randy é imediata. Ele só solta o "tirar o meu emprego". E eu adoro essa cena porque ela desmonta ele em questão de segundos. Até pouco antes, o Randy tava dando um sermão no Sten sobre empatia, preconceito e tolerância, mas baixou o problema ao atingir pra ele abandonar completamente aquele discurso e repetir exatamente o slogan dos trabalhadores que criticava. Eles tiraram o meu emprego! Tirando seu emprego! Logo depois, a situação atinge o ápice. Na fronteira do tempo, centenas de homens estão amontoados, completamente nus, seguindo aquele plano para impedir que o futuro exista. É outra sequência que eu obviamente não posso mostrar aqui no vídeo, mas basta imaginar uma multidão inteira convencida de que aquele é o único jeito de salvar seus empregos. E o mais engraçado de tudo é que o Randy, que entrou nessa história bem depois dos outros, acaba virando o porta-voz do movimento. Ele concede entrevistas para televisão, defendendo a estratégia com a maior convicção do mundo, como se tudo aquilo fosse perfeitamente razoável. E é então nesse momento que o repórter resolve perguntar a opinião do Sten. E, finalmente, o episódio desacelera. Depois de passar 20 minutos vendo todo mundo simplificar o problema ou defender soluções absurdas, Sten faz a primeira reflexão realmente diferente. Ele reconhece que chamar aquelas pessoas de gosmentas estava errado. Afinal, elas não são diferentes dos moradores do presente. Também vivem em condições difíceis e só estão tentando encontrar uma forma de sustentar suas famílias. Mas ele também percebe outra coisa. Se todo mundo simplesmente aceitar que elas venham pro passado, o presente acabará enfrentando os mesmos problemas do futuro. Então Sten muda completamente a direção da história. Ele sugere que, em vez de tentar impedir que aquelas pessoas atravessem um portal, por que não impedir que o futuro se torne um lugar tão ruim a ponto de obrigá-las a voltar? E pra mim, esse é o momento que define o episódio. Até aqui a pergunta era: quem está certo?
Mas agora ela é por que isso tá acontecendo. Pode parecer uma mudança pequena, mas ela altera completamente o foco da discussão. O episódio deixa de procurar um culpado e passa a olhar para a origem do problema. Em vez de atacar quem aceita o emprego ou quem reclama da situação, ele sugere que talvez a resposta esteja em construir um futuro onde ninguém precise voltar 1000 anos no tempo apenas para conseguir trabalhar. Talvez a solução não seja impedir o futuro, mas sim fazer um futuro melhor. Então, depois do discurso do Sten, a cidade inteira compra a ideia e começa uma montagem musical. Enquanto a música toca, os moradores plantam árvores, reciclam lixo, ajudam pessoas em situação de pobreza e até usam energia renovável. Tudo em um tom otimista, dizendo que o futuro começa com as nossas ações de hoje. E isso funciona. Enquanto todos trabalham para construir um futuro melhor, os viajantes começam a desaparecer. Só que isso ainda é South Park. No meio da montagem, o Sten para por um segundo e diz que aquilo é muito gay. E Cartman consegue ir além, dizendo que aquilo é ainda mais gay do que a montanha de homens fazendo sexo uns com os outros. Isso é gay. Isso é muito gay. Isso é mais gay do que os homens fazendo sexo uns com os outros. Depois de toda a reflexão construída ao longo do episódio, South Park simplesmente joga a própria moral fora. Sten pede desculpas, todos largam as pás e saem correndo pra voltar pra aquela pilha. E é justamente por isso que eu acho que Go Backs continua funcionando tão bem mais de 20 anos depois. Lá no começo, eu disse que esse não era um episódio sobre viagem no tempo. E, no fim, acho que fica claro por quê. A viagem no tempo é só a desculpa. O verdadeiro assunto sempre foi a forma como a gente transforma problemas enormes em discussões rasas. Em poucos minutos, uma questão que envolve economia, mercado de trabalho, desigualdade, qualidade de vida e até planejamento para o futuro, acaba reduzida a slogans, acusações e soluções milagrosas. Cada grupo escolhe um culpado, defende sua posição com convicção, e quase ninguém para perguntar por que aquilo aconteceu. É por isso que eu gosto da leitura de que Go Backs não está tentando dizer quem está certo. Na verdade, ele parece muito mais interessado em mostrar como os debates públicos frequentemente deixam de lado a pergunta mais importante. E talvez seja exatamente esse o motivo de o episódio ainda parecer tão atual. Hoje, os personagens mudaram, os contextos mudaram, até as tecnologias mudaram. Mas basta abrir qualquer rede social ou acompanhar qualquer discussão mais polêmica para perceber que continuamos presos ao mesmo ciclo. Frases de efeito circulam mais rápido do que explicações. Soluções simples parecem mais atraentes do que enfrentar problemas complexos. E quase todo mundo prefere discutir os sintomas em vez das causas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse episódio realmente critica os dois lados da discussão? Ou existe uma mensagem mais direcionada que eu não enxerguei? Deixa a sua interpretação aqui nos comentários. Também deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveita que ainda tá aqui e continua assistindo algum que tá aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que vai gostar. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima. Eles tiraram nossos empregos! Tiraram nossos empregos!